Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo, como alguém que participará da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imperecível coroa de glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede submissos aos mais velhos, e cingi-vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vossos irmãos no mundo. Eu quero me ater aqui a alguns imperativos do texto. Cingi-vos todos de humildade. É um princípio cristão, a humildade. Quero falar também sobre outro princípio cristão. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Sede sóbrios e vigilantes. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos por esses momentos tão preciosos aqui na tua presença. Viemos aqui para juntos te adorar. Adoramos o Senhor com os nossos cânticos, te adoramos com a vida da Maria Clara, te bendizemos, ó Deus, pela vida dessa igreja, no seu labor missionário, e agora, diante da tua palavra, queremos pedir ao Senhor que fale conosco, fale ao nosso coração. Precisamos da tua palavra, assim como precisamos do pão cotidiano. Assim como o nosso corpo físico se alimenta do arroz, do feijão, da batata, do pão, o nosso espírito se alimenta da tua palavra. E nós queremos pedir a nossa porção espiritual nessa noite. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pedro fala aqui nessa sua carta, nesse capítulo 5, que acabamos de ler, como já lhes disse, de alguns imperativos. Ou seja, o imperativo ele não é uma condicional, mas ele é colocado no sentido de algo que nós devemos obedecer e devemos procurar aplicar na nossa vida com toda a diligência e com todo o comprometimento. O primeiro princípio aqui é a lei da humildade cristã perante Deus. O cristão deve humilhar-se debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Cingi-vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente ou da poderosa mão de Deus. Essa expressão potente e poderosa mão de Deus, ela é encontrada em muitos momentos e muitas passagens da Bíblia Sagrada. Essa expressão, a mão de Deus, a mão divina,
a mão poderosa de Deus. É a ideia de que a nossa vida ela não é como um barco desgovernado. A nossa vida não é como a palha que o vento dispersa. A nossa vida não é como aquela poeira que é levada pelo vento de um canto para outro, sem saber onde dar, sem saber onde vai parar. Não. A vida do cristão, daquele que conhece a Deus, daquele que serve ao Senhor com integridade, com fidelidade, a vida dele é conduzida pela poderosa e potente mão de Deus. E o imperativo aqui é: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Quero ler aqui algumas passagens bíblicas que falam sobre isso. Êxodo capítulo 13, versículo 9, quando o povo ainda está no Egito para sair daquela terra. Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. O Senhor se manifesta a Moisés e diz para Moisés: vá e diga ao faraó, deixa sair o meu povo. E Moisés questiona com Deus, e vocês conhecem a passagem, e ele começa ali por causa do medo, da angústia, da ansiedade, trazendo à memória que ele estava naquele deserto por medo do faraó. E agora Deus chega para ele e lhe diz com toda clareza: vá e ordena ao faraó que deixe sair o meu povo. E Moisés vira para Deus: Senhor, mas quem sou eu? Quem sou eu para o faraó me ouvir? E Deus convence-o como profeta, como homem de Deus, como boca de Deus, e diz: vai, porque eu serei contigo. E como era esperado, ele chega para Faraó, e Faraó, na sua arrogância, na sua prepotência, ele começa a zombar das palavras de Moisés e começa também a zombar das palavras de Deus. E resiste em não obedecer a Deus. Então Deus, de uma forma potente, de uma forma poderosa, Deus começa a manifestar o seu poder na terra do Egito, através do que nós convencionamos chamar de pragas, ou daquelas manifestações sobrenaturais. Deus, através de Moisés, revela o poder da sua mão poderosa sobre Faraó e sobre a potestade, o império e o poder de todo o Egito. O Egito era considerado como a potência mundial da época. Era uma nação grande, uma nação forte, e o faraó era considerado como um deus, e ele se achava, pelo poder que tinha de vida e de morte, ele se achava, na sua soberba, que ele era realmente alguma coisa. E Deus, então, começa a quebrar, a manifestar o seu poder e a sua autoridade. Então vem Moisés e diz: ó Senhor Deus, passaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Potente mão de Deus. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus. Deuteronômio, capítulo 3, 24, diz assim: Deus tirou do Egito a seu povo com mão poderosa. A ideia é que a poderosa mão de Deus está no destino do seu povo, se eles humilde e fielmente aceitarem a sua condução. Depois de muitas experiências, José pôde dizer a seus irmãos, que tinham buscado eliminá-lo: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim,
Porém, o mal que vocês intentaram, Deus o tornou em bem. Todas essas passagens que nós acabamos de ler é para deixar claro para todos nós que aqui estamos que a nossa vida não é levada ao léu. A nossa vida não está sem mercê, sem rumo e sem direção. A partir do momento que eu coloco a minha vida nas mãos de Deus, a partir do momento que eu deposito esse pequeno fragmento existencial na potente e debaixo da potente mão de Deus, eu devo ter a humildade de reconhecer a sua condução e a sua direção nas coisas que me alegram e nas coisas que me abatem. Não podemos esquecer nunca que Deus está no controle das nossas vidas, seja em qual for a situação. E para isso é que o texto está dizendo: sede humildes. Ser humilde não é ser pobre, ser humilde não é ser acanhado, ser humilde não é ser vergonhoso, ser humilde é aceitar o comando, a direção e o controle de Deus sobre as nossas vidas. Isso é humildade. Humilhar-se debaixo da potente mão de Deus é quebrantar o coração na certeza de que todos os eventos da nossa vida, se estamos em obediência, se estamos em comunhão com Deus, nenhum evento da nossa vida é fruto da casualidade ou do destino, mas é fruto do governo, da benevolência e da potente mão de Deus. Humildade de coração é aceitar a vontade de Deus, humilhar debaixo da potente mão de Deus é descansar o coração num relacionamento e numa confiança plena de que Deus é totalmente suficiente e poderoso para conduzir a minha vida. Cingi-vos todos de humildade. É como se você pegasse uma roupa e se cobrisse com ela. Cubram-se de humildade. Submetam-se à vontade de Deus. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dispensa muita graça aos humildes. Deus resiste aos arrogantes. Deus resiste aos soberbos. Mas Deus dá muita graça àqueles que têm humildade de coração para aceitar a sua vontade e para crerem fielmente que Ele está na condução das suas vidas. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus. Nada, absolutamente nada, é fruto do acaso, mas passa por Deus, pela permissão dEle. Submetamo-nos a Deus e à sua vontade, para que Ele, a seu tempo, nos exalte, de acordo com a sua vontade. O exemplo maior disso tudo que nós estamos falando é o Senhor Jesus. Lá em Filipenses capítulo 2, no versículo 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois sendo Deus, e não julgando como usurpação ser como Deus, ser Deus, possuir divindade, sabendo disso, Ele abre mão, assume a forma humana, a forma do servo, e na condição humana foi o mais humilde e o mais servo de todos. Pelo que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, embaixo da terra, em todos os lugares. Jesus foi obediente
aceitou plenamente a vontade de Deus. Humilhou-se a si mesmo, e Deus o exaltou sobremaneira, dando-lhe um nome que está acima de todos os nomes. Pois bem, para nós que conhecemos Deus e que o servimos, o que nos importa e nos alegra é o que nós recebemos da parte de Deus. É aquilo que nós sabemos que veio da parte de Deus. Nós aceitamos a condução de Deus nas dores, nas desventuras, no sofrimento, nos humilhamos e dizemos para Deus, como disse Jó: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ser humilde é aceitar a vontade de Deus, embora às vezes constrangedora. O primeiro princípio é o princípio da humildade, da sujeição debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos. O outro princípio que surge como imperativo também é: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. A ideia aqui, o português não consegue nos dar uma ideia plena do que o texto quer nos dizer. Mas a ideia aqui é aquela ideia do presente contínuo, ou seja, de que Deus cuidou, de que Deus está cuidando e de que Deus cuidará. Uma das bem-aventuranças da nossa vida cristã são as memórias que nós chamamos de experiências com Deus. Quantas experiências nós temos da manifestação da graça de Deus sobre as nossas vidas. Hoje pela manhã foi muito bom ouvir o Felipe lendo aqui aquele hino do cantor cristão: conta as bênçãos, dize-as de uma vez e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Deus cuidou. Quando nós olhamos para o passado, nós percebemos com muita clareza os atos soberanos de Deus, que nos trouxe até aqui. Quantos livramentos de morte. Não preciso ser tão dramático, nem estou querendo exagerar. Mas quantas vezes Deus nos livrou da morte? Eu não sei você, mas eu, na minha infância, guardo muitas memórias de que Deus me livrou da morte. Eu sei que foi Deus. Aquela infância de cidade do interior, colado à vida do campo. Eu me lembro que a minha alegria nos finais de semana era ir para a casa de uma tia, de uns primos que moravam na roça, e quando chegava ali, meu Deus, parece que eu esquecia do mundo, esquecia da vida, e ali nós aprontávamos tudo o que podia e que não podia. Eu devia ter uns 8, 9 anos de idade. E um dia nós saímos, aquele bando de meninos nessa faixa de idade, naquela época não tinha os perigos que tem hoje, e nós chegamos na beira de um córrego, na beira de um rio, e aqueles meninos olhamos ali para dentro do córrego, dizendo um para o outro: quem é que vai pular primeiro? E você olhava para aquelas águas, eu lembro, irmãos, talvez pelo fato que foi tão marcante, eu via aquela água translúcida, e ninguém tinha coragem de pular, e eu disse: eu pulo. E quando eu pulei, o buraco era muito mais fundo. O rio era muito mais fundo. Eu não conseguia alcançar o fundo do rio para bater o pé no chão e voltar. E fiquei ali na tentativa, não descia e nem subia, e já comecei a beber água, comecei a afogar, e aquele bando de meninos, imagina, ninguém tinha o que fazer nada. Eu não sei como, só Deus sabe de onde apareceu
Um rapaz mais velho, de seus 30 anos de idade, pulou dentro d'água, me puxou pelo cabelo e puxou para fora, e graças a Deus não me deu uns bons cascudos. Foi Deus, gente. Eu lembro disso como um fato marcante. Foi o Senhor. Foi Deus. A potente e poderosa mão de Deus, que cuidou. Me lembro, certa vez, a Meire está aqui, nós estávamos vindo de Ilhéus, e naquela estrada, quando nós íamos de Ilhéus para cá, aquela estrada de Correntina, né, até Posse, uma estrada muito estreita, muita chuva. Eu vinha dirigindo à frente e atrás de nós vinha o João com toda a família, e a Meire vinha dirigindo o carro. E de repente eu escutei a Márcia com os meninos batendo ali no carro, estavam na caminhonete batendo, e que eu olhei para trás, eles sinalizaram que o carro do João havia capotado. Eu parei, o coração gelou. A hora que eu fiz a volta e voltei, quando eu vi o estado do carro capotado lá embaixo, né, daquela pista que era assim, eu já gelei a alma e o coração, e a angústia se apoderou da minha alma, pensando, gente, quem morreu? E quando nós chegamos ali, irmãos, pela misericórdia de Deus, o carro tinha acabado completamente. Mas estavam todos ali. O machucado mais grave foi o João, que entortou um dedo, e por isso foi ao hospital. Deus cuidou, Deus cuida, Deus está cuidando, e Deus cuidará. E a palavra de Deus diz para nós, o que eu faço agora, vocês não entendem. Mas eu quero que vocês compreendam que o que eu tenho para vocês, está lá em Jeremias, os meus planos para vocês são planos de paz. Os planos que Deus tem para nós não são planos vingativos e nem de destruição. Por mais dolorosas que sejam as experiências que Deus nos permite passar, e muitas são extremamente dolorosas, né? Estou vendo aqui o Ricardo, mais a Bruna, que passaram por uma experiência, Deus, que dor. Ricardo, mais a Nicinha, que passaram por uma experiência extremamente dolorosa. A Raquelzinha, mais o Yuri. Celso, mais a Vicky e Gabi. Por mais dolorosas que sejam os vales que Deus nos permite passar por eles, nós temos a certeza de que a sua vara e o seu cajado nos servem de consolo. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. É sabido que nos dias atuais as enfermidades mais comuns não são mais as enfermidades do século passado. Não são mais as enfermidades bacterianas. As enfermidades mais comuns dos dias atuais são as enfermidades da mente. É o burnout, é o transtorno de ansiedade generalizada, é o TDAH, e muitas outras que seguem nessa linha. Porque vivemos dias de angústia e de aperto sobre a face da terra. Muita ansiedade, muita pressão. Tem um autor que se tornou muito famoso por escrever uma tese, e isso ficou muito reconhecido, que é o filósofo coreano Byung-Chul Han. Ele diz que houve uma mudança de paradigma na sociedade. Que no mundo moderno do século passado, século XX, a sociedade de ontem era uma sociedade disciplinar.
de controle externo e de repressão externa. As instituições, a escola, a família, externamente nos oprimiam, nos subjugavam e nos colocavam sob disciplina. Um nada pode, nada podia. Mas que hoje, ao invés dessa vigilância externa, desse controle externo, hoje é um controle interno, uma alta vigilância, causado pela cobrança interna de sucesso, de vencer na vida. Se antigamente tinha aquele exator que obrigava o escravo a trabalhar, se tinha o patrão que pressionava o sujeito a dar até o sangue, hoje não precisa. Essa cobrança ela vem de dentro. Essa cobrança ela é interna, pela ansiedade, pela propaganda do desempenho, da eficiência. Nesse tempo, nós substituímos o não pode por tudo pode, você pode. Um culto ao desempenho, à produtividade, à eficiência, o excesso de estímulos. Que o sujeito acorda de madrugada, 2 horas, 3 horas da manhã, e começa a pensar nos projetos, começa a pensar no que ele tem que fazer para poder vencer a concorrência, e começa a pensar num excesso de estímulo, e a televisão e as mídias, você pode, você consegue, você vai, e aí surgem as doenças psíquicas, transtorno de ansiedade, pânico, tudo provocado por esse anseio de eficiência, de produtividade, de ter que vencer a qualquer custo. O cristão deve deixar todas as suas ansiedades nas mãos de Deus. É a potente mão de Deus que vai nos levar para onde Ele quiser. A minha porção, a sua porção, é a porção que Deus quiser te dar. A nossa herança, ela vem de Deus. A nossa porção vem de Deus. Não andeis ansiosos pela vossa vida, disse Jesus. Podemos viver com confiança na certeza de que Deus cuida de nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: aquele que deu o seu Filho unigênito por nós, também nos dará com ele todas as coisas. Se o que Deus já fez por nós não for suficiente para preencher as ânsias da nossa alma e do nosso coração, tenha certeza que mais nada o fará. Se a segurança certa do amor de Deus tão grande ao ponto de doar o seu único filho a nosso favor, se esse amor, se essa doação, se essa prova de amor não sossegar o meu coração, não tem mais nada que vai sossegar. Podemos ter certeza de que aquele que deu o seu Filho unigênito também nos dará com ele todas as coisas. Podemos estar seguros que Deus cuida de nós por causa dele mesmo. Deus não nos chamou à vida e não nos chamou para segui-lo para nos destruir. Glória a Deus. Deus nos deu o seu Espírito Santo que nos consola, que nos anima, que nos coloca de pé, que nos constrói, que nos edifica, que nos afirma. Com essa certeza, podemos aceitar qualquer experiência que nos sobrevenha, sabendo que Cristo
opera todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos capítulo 8, versículo 28. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 28. Deus faz todas as coisas concorrerem. É a potente e poderosa mão de Deus que nos conduz. Deus faz todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Está escrito, está na palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 28. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. É óbvio que tem coisas que eu não entendo, não entendo, e porque algumas coisas me sobrevêm, que eu não sonhei com elas, que eu não as planejei, que jamais gostaria que elas me acontecessem. Mas eu não sou Deus. Eu não sei de tudo. Eu não tenho controle de todas as coisas, e nem quero ter, porque eu não quero ser Deus. Para mim é suficiente saber que Deus sabe de todas as coisas. Para mim é suficiente saber que Deus me ama e que ama a tal ponto que doou o seu único filho a meu favor. E que não me chamou para a morte, não me chamou para destruição e nem para desconstrução. Se tem alguém que nos ama e quer nos ver bem, é o Senhor. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Começa muito simples: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Obrigado, Senhor. Graças te dou pela minha porção. A minha porção é doída, é dolorosa. Eu não sei quando é que o Senhor vai mudar a minha porção, se em algum momento nessa vida o Senhor a mudará. Mas para mim é suficiente saber que o Senhor é presente na minha vida e sabe de todas as coisas, incluindo as minhas dores, as minhas frustrações e as minhas decepções. O Senhor é presente na minha vida e o Senhor é o grande amor da minha vida. Se não fosse suficiente, o apóstolo Paulo ainda diz que nós não sabemos sequer orar como convém. Nós não sabemos nos portar diante de Deus nas nossas orações. Não sabemos orar de maneira agradável a Deus. Mas Deus nos dá o Espírito Santo, que intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Esse Deus, o nosso Deus, nos ama e nos ama profundamente. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Primeiro, submetendo-se. Primeiro, humilhando-se debaixo da mão de Deus. O Senhor sabe. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe das minhas dores, dos meus anseios, das minhas expectativas. O Senhor sabe. Mas a minha vida, ela é conduzida pelo Senhor. Nossa vida, ela é conduzida pela potente e poderosa mão de Deus. Quando Deus tira Israel do Egito, tinha um caminho que eles chegariam na terra prometida em 3 meses. A rota mais conhecida e mais transitada, que era a rota dos mercadores. Em 3 meses eles estariam dentro da terra prometida. Mas Deus, na sua divina providência, de acordo com a sua soberania, de acordo com a sua potente e poderosa mão, Deus resolve conduzi-los pelo caminho mais longo e mais difícil, que foi o caminho do deserto. E a maioria deles não conseguiram entender.
E a maioria deles não conseguiram aceitar por que Deus estava fazendo aquilo com eles. Porque se Deus era tão poderoso, tão presente, por que Deus permitia que eles sentissem sede em alguns momentos? Porque eles deveriam aprender que para nós pode faltar água, mas não pode faltar a presença de Deus. Eles queriam que Deus lhes desse carne. Chegou um momento que eles já estavam ali humilhados, enfastiados daquele maná que caía dos céus todos os dias de graça para eles, mas eles começaram a reclamar: nós queremos carne, chega de maná. E Deus lhes dá. Deus lhes dá carne. Mas Deus queria que eles aprendessem. Pode faltar carne, pode faltar pão, mas não pode faltar a palavra de Deus. Não pode faltar a presença de Deus, não pode faltar a alegria de Deus. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado, Ele cuidou, Ele cuida e Ele cuidará. 2 princípios fundamentais para a nossa vida cristã. A humildade de aceitar a condução e a direção de Deus para as nossas vidas. Nem sempre as coisas saem da forma como nós queremos. Nem sempre elas saem da forma que nós planejamos. Nem sempre Deus pega para nós os caminhos mais curtos e mais confortáveis. Às vezes Deus pega os caminhos mais longos, mais árduos, mais dolorosos. Mas ainda assim, o Senhor diz: eu é que sei que planos eu tenho a vosso respeito. Nós não enxergamos um palmo diante do nosso nariz. Quantas circunstâncias nos humilharam? Quantas vezes me senti humilhado pela potente e poderosa mão de Deus que me esmagava e que eu me debatia, mas eu sabia que era a mão de Deus. Não entendia nada a não ser a dor. Mas ao longo dos anos, eu pude entender que todo aquele processo me deu muita paciência. Eu trabalhava no Onogás, trabalhei no Onogás de 1982 a 1985. Eu tinha formação técnica em contabilidade, eu queria ir para a contabilidade, eu entrei na empresa para ir trabalhar na contabilidade e eles me mandaram para os serviços gerais. E aquilo me chateava, meu Deus, como é que pode? E abriu-se um concurso interno para a contabilidade. Eu falei, aleluia, agora que Deus vai abrir as portas. E me candidatei, fiz o concurso, fiz uma boa prova, fiz a entrevista, e eles me tiraram dos serviços gerais e me meteram no arquivo morto. Eu falei, não é possível. Não é possível. Não tinha nenhum lugar para me humilhar mais do que o arquivo morto. O arquivo morto era um complexo do tamanho dessa quadra aqui, só de caixas de documentos de nota fiscais. Não tinha computador naquela época. E a pessoa chegava no balcão, batia, me entregava a notinha, falava, Jesus, eu quero a caixa número tal. Eu saía da ponta do balcão, caminhava a quadra inteira, pegava a escada, subia na escada, pegava aquela caixa, descia com a caixa, entregava para ela, ela abria a caixa, olhava lá dentro e falava, Jesus, não é essa não, é a outra, é a próxima. Eu já voltava xingando e chutando tudo quanto era caixa que eu encontrava pelo caminho. Que ódio. Que raiva, que humilhação.
Mas vocês não conseguem entender, hoje eu entendo. Como Deus me tornou paciente. Como hoje eu sou um homem paciente. Tem as minhas explosões, obviamente, né? Não sou perfeito, mas eu sei que Deus me deu paciência. Humilhai-vos debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Alguns anos depois, quando eu comecei a pensar e entender aquilo que Deus estava fazendo comigo lá, naquela humilhação, quando eu entendi, eu falei, meu Deus, mas o Senhor podia ter me humilhado muito mais ainda, Senhor. Aí eu ouvi claramente a voz de Deus, mas você não ia aguentar. Você não ia suportar. E eu dou graças a Deus, gente, mas eu me prostro diante de Deus e aqui diante de vocês, porque Deus fez isso na minha juventude. Porque ser tratado por Deus depois de velho é duro. E aqui vale aquele ditado popular. Burro velho sangra, mas não aprende a marchar. O velho, cabeça dura, que não aprendeu a se humilhar debaixo da potente mão poderosa de Deus depois de velho, é muito sofrimento. Mas ainda tem tempo. Basta uma disposição de coração. Humilhai-vos debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Não é fácil humilhar debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Eu passei 2 anos dentro daquele arquivo morto, sozinho, dentro daquele mundo de caixas, mas nunca li tanto a Bíblia. Nunca orei tanto como orei naquela época. Reclamei muito, chorei muito, fui muito humilhado, mas era Deus trabalhando na minha vida, no meu coração. Deus me levou para Belo Horizonte. Fiquei 6 meses em Belo Horizonte. No final dos 6 meses, ajuntei minhas coisas e falei assim, eu não volto nesse lugar, nem a passeio, nunca mais na minha vida. Não venho aqui nunca mais. Tamanho foi o meu sofrimento ali nos 6 meses. E Deus disse, não, você vai voltar. Eu vim para Anápolis com mala e cuia. Na primeira semana eu quebrei a perna. E voltei agora, de perna quebrada. Para ficar 4 anos. E quando terminou os 4 anos, eu disse, Senhor, poderia ser mais. Que bênção! Que tempo de Deus, que tempo do Senhor, que tempo maravilhoso. Deus me transformou de um menino num homem. Só Deus poderia fazer isso. Humilhem-se debaixo da potente e poderosa mão de Deus, aceitem o governo de Deus, aceite a liderança de Deus, aceite a condução de Deus, renda-se a Deus debaixo da potente e poderosa mão de Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. A pessoa mais estúpida que existe na face da terra é aquela que resiste à vontade de Deus. É aquela que conhece a vontade de Deus, pura, cristalina, sabe que é a vontade de Deus, mas insiste em resistir à vontade de Deus. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Saulo, Saulo, por que você me persegues? Dura coisa, Saulo. Dura coisa é brigar, gente, com Deus, com a vontade de Deus. Quem é mais forte do que Deus? Mas nós somos tão ignorantes, bestiais, algumas vezes, que nós não aceitamos a direção do Espírito Santo, não aceitamos a condução do Espírito Santo. Resistimos ao Espírito Santo como eles resistiram no deserto. O imperativo aqui é: humilhem-se
Aceitem aquilo que Deus está fazendo. Permita Deus fazer. Permita Deus conduzir, permita Deus direcionar, porque Deus dá graça aos humildes, mas Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos arrogantes. Busque a Deus, renda-se a Deus, humilhe-se debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Lance sobre ele a vossa ansiedade. Ansiedade é nada mais, nada menos do que o desejo de ter o controle. O que nos causa ansiedade é quando nós não temos o controle. Eu achei que eu não era ansioso. Calmo, tranquilo, mas um vulcão por dentro. Eu descobri que eu era muito ansioso, né? A gente planejava uma viagem, eu deitava para dormir, eu não dormia, eu ficava repassando na mente todos os percursos da viagem. Vou sair tal hora eu paro em um lugar, tal hora eu abasteço, tal lugar a gente para dormir, e vai 1 hora, vai 2 horas. Calmo, que é uma beleza, né? Só Deus sabia o quanto eu era ansioso, o quanto eu sou ansioso. É o desejo de ter o controle. Nós não temos e jamais teremos. Deus não vai entregar o controle para nós. O controle é dele. Agora, bem-aventurado é quando nós, nos rendemos e descansamos a nossa vida e o nosso coração em Deus. Descansar em Deus, queridos, não significa omissão, de jeito nenhum. Porque logo na sequência, Pedro está dizendo, sede sóbrios e vigiai. A vida cristã, ela é completa. Você se humilha debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Você descansa o seu coração em Deus. Você entrega a Deus a sua ansiedade. Mas eu me lembrava, lendo um comentarista sobre Cromwell, que foi aquele governante da Inglaterra por um tempo, ele conduzindo as suas tropas, ele dizia para as suas tropas o seguinte: confiem em Deus, mas mantenham seca a pólvora. Ou seja, confiem em Deus, mas fiquem alertas, vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, nosso adversário é o diabo, gente, anda ao derredor de vós, procurando a quem possa tragar. Humilhai-vos debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Senhor, eu não sou Deus. Senhor, não sou o capitão da minha alma. O capitão da minha alma é o Senhor. Senhor, não sou o Senhor do meu destino. Senhor do meu destino é o Senhor. Não sei o que me aguarda amanhã. Não sei, não me importa. Eu só sei que o que vier me acontecer amanhã vai passar primeiro pelo Senhor e pela permissão do Senhor. Toma minha vida nas tuas mãos, Senhor, e me ajude a ser vigilante, e me ajude a resistir às tentações e às provocações do diabo. O diabo é um inimigo que nos odeia profundamente. Ele não é uma figura da imaginação, ele é uma realidade. Resisti-lhes, firmes na fé. Amém? Vamos orar? Vamos repetir esses pontos. Qual que é o primeiro? Humilhai-vos debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Corra para Deus. Busque Deus. Clame ao Senhor. Bata na porta do Senhor. Entregue a sua vida, o seu destino nas mãos do Senhor. Confie em Deus. Qual que é o segundo imperativo? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Deus tem cuidado de vós.
Qual que é outro? Vigiai e sede sóbrios. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Pensa na sua vida, como é que está a sua vida, como que está o seu coração nesse momento, diante de Deus, diante do Senhor. Abra o seu coração para Deus nesse momento, você e Deus, e diga para Deus o que te perturba, o que te angustia, e renda-se. Senhor, a melhor coisa que já aconteceu nas nossas vidas foi o Senhor ter entrado nelas. A melhor coisa dessa existência é o Senhor fazer parte da nossa vida. A Deus, como é bom, como é seguro ter o Senhor na nossa vida. Como é bom poder dizer, como o salmista Davi, o Senhor é o meu pastor. O Senhor me conduz a pastos verdejantes. O Senhor me leva para junto das águas tranquilas. O Senhor refrigera a minha alma. Deus tem muitas almas aqui nessa noite que precisam ser refrigeradas, que precisam da paz, do sossego do Senhor, e isso nós te pedimos nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Quanta ansiedade, Senhor, quanta ansiedade. Livra-nos dessa ansiedade, livra-me da ansiedade. Pacifica as nossas almas, pacifica os nossos corações. Dá-nos essa compreensão existencial que, por mais força que fizermos, não acrescentaremos sequer um côvado na estatura da nossa vida. Somos incapazes de tornar um fio de cabelo da nossa cabeça branco ou preto. Ajuda-nos a confiar no Senhor e na Tua soberania, Pai. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que a morte, as dores que ela provoca, ainda que eu tenha que passar por esse vale, eu sei que eu não passarei sozinho, porque a Tua vara e o Teu cajado me consolam. É o Senhor quem prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ali o Senhor faz o meu cálice transbordar. É o Senhor quem unge a nossa cabeça com o óleo da alegria. É o Senhor. A alegria de Deus, ela vem dos céus, não vem das coisas da vida, das circunstâncias da vida. Mesmo na presença da adversidade, o Senhor unge a nossa cabeça. E nós temos a certeza absoluta, como está escrito, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Oh Deus, nos ajude, Senhor. Livra-nos dessa ansiedade perturbadora, dessa incerteza, dessa insegurança. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nos ajude, Senhor. Coloque essas verdades como fogo na tábua do nosso coração. Incendeie a nossa alma, Pai. Traga essa segurança do céu sobre as nossas vidas. Na autoridade do nome do Senhor dos Senhores, nós repreendemos toda opressão de Satanás, toda perturbação de Satanás que vem para roubar, para matar, para destruir. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Essa nuvem negra de angústia, de medo, de apavoramento, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Dissipa, Senhor, toda nuvem negra, traga a paz do Senhor, o brilho da alegria do Senhor. Fortaleça as nossas almas e os nossos corações no Senhor. Nos ajude, Senhor, precisamos do Senhor. Livra-nos, ó Deus, de toda opressão do maligno.
É o nosso clamor em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre, todos os dias.